Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué e hoje no nosso canal Palavras em Harmonia nós vamos estudar o plano de aula e os seus objetivos que precisam ser alcançados na nossa lição de número 4 desse terceiro trimestre do ano de 2026, que nos traz como título o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, sua casa, e que você possa tirar muito proveito desta lição para a sua vida espiritual. Juntamente com o título da lição, nós precisamos também abordar o nosso textuário que diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos, capítulo 16, versículo 5. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Os textos que serão usados para abordar a nossa lição está em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 18, e o versículo 25 até o 31. Mas, como eu sempre falo, é muito importante que você leia todo o capítulo, volte ao capítulo 15 para que você venha entender de forma mais clara aquilo que estudamos em nossa aula anterior. E por sinal, em nossas aulas anteriores, nós entendemos que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, teve a duração entre 40 e 48 anos depois de Cristo. Eles saíram de Antioquia para Chipre, e nesta viagem, com os decorrer do que foi acontecendo, eles alcançaram tanto Antioquia da Pisídia, como Icônio, Listra e Derbe. O evangelho alcança os gentios, surgindo assim o primeiro conflito da igreja, ao qual nós estudamos, que foi referente a algumas divergências de opiniões entre os fariseus judaizantes e os líderes da igreja primitiva, sobre a questão uma pergunta, questão e pergunta: somos salvos através da graça ou por observância à lei? Esse foi o debate por alguns fariseus zelosos da lei, juntamente com os judaizantes, ao qual eles estavam se convertendo e também estavam instigando a população em que era necessário que circuncidasse, observasse a lei, observasse alguns costumes e culturas, quando que o propósito da nossa lição é mostrar que não era por mérito humano, não era por tradições, mas sim através da graça que se encontra em Cristo Jesus. Então, nós vamos para a nossa quarta lição, a qual estamos começando agora, e ela marca a segunda viagem missionária, nos ensinando a ouvir, depender e obedecer a voz do Espírito Santo. Olha que interessante. Então nós precisamos, dentro desta lição, para que consigamos alcançar o propósito de Deus nos ensinamentos da sua palavra, precisamos de um eixo, de um norte, de uma direção que é alcançado dentro do nosso plano de aula, e neste plano de aula devemos e precisamos seguir os seguintes objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo da nossa lição: interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. Segundo objetivo: contestar o poder do evangelho com a atuação das trevas em Filipo. Terceiro objetivo: mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contexto de sofrimento. Estudar essa lição é fundamental para compreender que a missão cristã não avança apenas por iniciativa humana. Iremos entender ao longo desta lição exatamente essa jornada ao qual aconteceu desde a primeira viagem, desde a primeira lição do nosso trimestre, quando Paulo estava com João Marcos, entrou Barnabé, agora entrou Silas, e a gente vai entender que muitas vezes Paulo, mesmo um homem sendo cheio do Espírito Santo, ele pensou
Ele desejou ir visitar as igrejas, mas Deus ele sempre tem um propósito maior e nós vamos entender que a obra missionária ela não está sujeita a simplesmente vontades e pensamentos humanos, mas que ela tem que ser 100% dirigida pelo Espírito Santo. Nós vamos entender isso nessa lição. Fica comigo que você vai ser beneficiado e o nome do Senhor será glorificado. Para melhor entendimento, vamos começar lendo a introdução da nossa lição, que ela traz uma visão panorâmica daquilo que nós precisamos aprender. Então diz assim a introdução: a segunda viagem de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos do capítulo 15, versículo 36 ao 18. Por isso que eu falei para você que é necessário lermos esse capítulo 16, mas retornarmos. Ler todo o Atos dos Apóstolos, que você vai ser muito beneficiado. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rotas, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros caminhos conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito Santo que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só temos a ganhar quando nós aprendemos alguns requisitos que estão claramente na palavra do Senhor, né? A igreja ganha mais territórios e alcança a Europa. Quando estamos na direção do Espírito Santo, os conflitos não conseguem afetar a obra missionária. Contestações humanas, situações humanas sempre acontecem porque somos pessoas humanas dotadas de erros e falhas e defeitos, mas essas situações elas não conseguem afetar nem parar a obra do Senhor, porque a obra é de Deus e ela precisa estar sendo conduzida por Deus. Após ler e estudar o primeiro tópico da lição, você precisa alcançar o seguinte objetivo. Por isso, irmãos, que nós orientamos a você que dentro desse plano de aula é necessário que você leia tanto a palavra de Deus quanto o esboço da lição dentro da sua revista, para entender e alcançar o objetivo da lição. O Espírito mudou a roda prevista por Paulo, mas não só mudou, mas preparou as situações. E você vai entender dentro desta lição a forma como Deus trabalha. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. A equipe de Paulo foi formada, o trajeto, a rota já foi traçada, né? Confirmada. O destino ao qual eles planejavam seria a Ásia e Bitínia. Este seria o propósito. Temos aqui uma aplicação pessoal para você. Veja bem, em nossas escolhas, aquilo que é favorável nos parece correto, mas a escolha perfeita, ela vem de Deus. Guarda isso no teu coração. Em Troade, Atos 16 e 9, a vontade de Deus começa a revelar-se. Paulo tem uma visão que confirma a direção divina. A obra de Deus ela é confirmada na palavra. Depois que o Espírito Santo então muda a rota, olha o que acontece. Lá em Troade, como já foi falado. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que lindo! Esta visão confirma a direção. Mas não acaba aqui. Quando olhamos para as coisas de Deus,
com os nossos olhares humanos, nós limitamos. E Deus tem muito mais a nos mostrar e fazer por nós. Veja bem. Você está lembrado que acabamos de falar que o Espírito, ele muda a direção, mas que também, além de mudar a direção, ele prepara terreno. Foi isso que aconteceu. Lídia é a resposta. Uma empresária no ramo de panos e púrpuras, aparentemente bem-sucedida e também temente a Deus. Com a chegada dos missionários, esta mulher, ela ouve a palavra, aceita a pregação do evangelho, se converte a Jesus Cristo e passa pelo batismo. Creu e foi batizada, ela e a sua casa. E o seu lar, ele passou a servir como o primeiro núcleo da igreja primitiva na terra da Europa. O Espírito Santo, ele muda as situações, mas ele prepara lá na frente. Antes mesmo de nós pensarmos o que nós vamos fazer da nossa vida, quando passamos por algumas situações, Deus já está preparando a saída, o escape às situações. E isto aconteceu nesta viagem missionária. Este fato nós encontraremos em Atos capítulo 16, versículo 14, 15 e 40. Com a simplicidade, graça e poder, os frutos eternos serão produzidos. Veja bem, observe. Dentro da direção do Espírito Santo, foi possível expandir a igreja em solo europeu. Nós vamos passar a ler também em nosso quadro, em nosso canal, os auxílios bibliológicos, para que você tenha um entendimento panorâmico de cada ponto da lição. E nos diz assim o nosso auxílio. Lídia é a expansão do Evangelho. Depois de seguir a liderança do Espírito Santo rumo à Macedônia, Paulo faz o seu primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres. Ele nunca permitiu que barreiras sociais ou culturais impedissem-no de anunciar as boas novas. Ele pregou para aquelas mulheres. E Lídia, uma mulher comerciante, influente, creu em Jesus e isso abriu o caminho para o ministério naquela região. Deus frequentemente trabalha nas mulheres por intermédio delas desde o início da igreja e isso é maravilhoso. Se na sua igreja ela tem a classe das senhoras, este é um momento de deixar Deus te usar e mostrar que Deus tem usado mulheres, servas do Senhor, cheias do Espírito Santo, para o avanço e o crescimento da obra missionária. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpuras, provavelmente rica, pois tais tecidos eles eram caros e frequentemente usados como um sinal de nobreza ou realeza, porque a família de Lídia foi batizada depois que ela respondeu com fé às boas novas. Porque o batismo era um sinal público de identificação da pessoa com Cristo e com a comunidade cristã. Talvez nem todos os parentes de Lídia tenham escolhido seguir a Cristo, porém a família dela tornou-se cristã. E isso é muito importante. Quando nós não obrigamos, não pressionamos, mas quando nós orientamos aos servos do Senhor a que tomem a decisão de descer as águas batismais, é uma prova de comunhão, compromisso e união com a igreja. Amém? Então nós vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição. É lógico e aparente que o reino de Deus não precisa ter parcerias. Olha só. O reino de Deus não precisa ter parcerias com as trevas para crescer. Vamos lá? O nosso segundo tópico da nossa lição para alcançarmos os nossos objetivos.
Então, o objetivo a ser alcançado neste segundo tópico é mostrar o contraste entre o poder do evangelho e a atuação das trevas na cidade de Filipos. Só que, aplicando para os nossos dias atuais, esta batalha não terminou. Esta batalha continua viva e ardente e ela precisa estar sempre em contraste com o evangelho. Como nós já entendemos e já aprendemos, a casa de Lídia ela era a base da igreja no primeiro século ali na Europa, né? Mesmo assim, Paulo frequentava os lugares de oração. Isso é maravilhoso, irmãos. Atos capítulo 16, 13. Nessas idas e vindas de Paulo, saindo do núcleo da igreja, que era a casa de Lídia, indo para um local de oração, porque ele precisava ir buscar a Deus e até mesmo expandir o reino, o evangelho, todas as vezes que Paulo e Sila caminhavam aquela rota, indo até aquele local de oração, acontecia algo estranho. Ele sempre era seguido por uma jovem escrava, que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E todas as vezes que eles passavam, ela clamava e falava muito bem deles. Era lógico que ela falava a verdade. Mas o que é que nós vamos entender? Que Deus, que a obra missionária, que o poder do evangelho não compactua com as trevas. Vamos entender? Vem comigo aqui. Então essa jovem, ela possuía um espírito de adivinhação. E esta prática, ela passou a ser rejeitada por Deus ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 até o 11. Esta prática chama-se pneumatoma, que trata-se de, traduzindo, o espírito de Pitom, ou seja, o espírito de adivinhação. No versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe, na verdade, como eu já falei, ela não mentiu a respeito dos missionários, mas Deus é luz e não tem parte com as trevas. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, ele liberta aquela jovem, corroborando assim o nosso objetivo da lição, mostrando o contraste do poder do evangelho e a atuação das trevas na cidade de Filipos. O objetivo foi alcançado, mas o contexto nos mostra que a perseguição e a injustiça não são capazes de frustrar os propósitos de Deus. Mais uma vez, simples e direto para você entender que não compactuamos com o poder das trevas e que Deus não tem pacto com o mal. Vamos lá para o nosso auxílio bíblico teológico. Discernimento espiritual é a integridade do evangelho. A habilidade de adivinhar dessa moça vinha dos espíritos malignos que a possuíam. A adivinhação era uma prática comum nas culturas grego-romanas. Havia muitos métodos pelos quais as pessoas tentavam predizer eventos futuros, interpretar fenômenos da natureza e comunicar-se até com os mortos. A jovem escrava estava possessa por um espírito maligno e enriquecia os seus senhores interpretando sinais e lendo a sorte das pessoas. Eles exploravam a infeliz condição da jovem para obter lucros pessoais. O que a jovem dizia sobre Paulo era verdade, embora a afirmação procedia de um demônio. Por que o apóstolo se sentiu incomodado por um espírito maligno? Anunciar a verdade a seu respeito. Se Paulo aceitasse o testemunho de demônios, estaria ligado à pregação das boas novas a atividades relacionadas a eles, né? E isso traria grandes prejuízos à mensagem a respeito do evangelho. A luz e as trevas não se misturam. Muitas vezes nós sofremos, realmente, por amar e fazer a obra missionária. E assim nós vamos entender o terceiro objetivo da nossa lição.
mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contexto aos sofrimentos. Quando frisamos esse contexto de sofrimento, não está em casos aleatórios, mas casos específicos onde você sofre e é perseguido por fazer a obra de Deus dentro da vontade de Deus. A injustiça leva Paulo e Silas para a prisão. Veja bem, observe. Olha a situação que acontece. Vamos pegar como exemplo Jesus. Jesus, ele só fez o bem em toda a sua trajetória. Mesmo assim, ele foi colocado junto com ladrões, ao mesmo grau de altura e patamar de ladrões, malfeitores, para que o resultado fosse a salvação da humanidade. Por isso que quando nós olhamos para o sofrimento desses homens e vemos as provas bíblicas, ela nos mostra que tanto os apóstolos quanto o próprio Jesus Cristo não mediram os esforços quando o objetivo era pregar o evangelho e levar a mensagem de salvação a mais e mais povos, porque povos precisam ser alcançados pelas boas novas de salvação e da salvação através da nova aliança que está em Cristo Jesus. No contexto do terceiro tópico, o sofrimento dos apóstolos retrata que nossa esperança não está nos homens. Deus permite que passamos por provas para transformar sofrimento em testemunho. A fé, ela usa circunstâncias adversas para salvar. Sem mais delongas, o que foi que aconteceu? Devido Paulo e Silas ter atrapalhado a obra dos homens que tiravam proveito daquelas jovens, eles sofreram por injustiças e falsas acusações, foram julgados, condenados na mesma hora injustamente, foram jogados às prisões mais severas, as prisões onde só poderiam colocar pessoas de altas periculosidade, mas Deus, ele sempre prepara, e sempre tem um propósito, e sempre cuida de tudo. Deus tinha um propósito maior, salvar alguém naquela prisão. Então, os homens de Deus passaram por estas situações para que, dentro dessas circunstâncias, Deus viesse mais uma vez salvar pessoas. Dentro desse objetivo, desse plano de aula, eu espero que você tenha alcançado a visão panorâmica da nossa lição, que esse é o objetivo, que você tenha uma visão panorâmica, ampla, uma linha de entendimento para que quando você chegar na sua classe, você já saiba o que está acontecendo e você vai simplesmente enriquecer os seus conhecimentos. E a conclusão fala assim, olha, após 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, está lá em Atos 18, 22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseveranças e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo, assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados, obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Se esse conteúdo foi importante para você, já se inscreve no nosso canal, deixa um like, compartilha, transmita ao máximo essa mensagem para pessoas evangélicas ou não, pessoas que precisam ouvir a voz do evangelho, e você será abençoado, você, sua casa e sua família. E fique com Deus e que Ele possa te abençoar hoje e sempre. Amém.